Amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, meus amados, nós estamos retornando aqui com mais uma aula maravilhosa. E hoje nós vamos falar sobre a promessa de provisão. Este é o título da nossa lição de hoje, a promessa de provisão. Nós vemos estudando aqui, nesse quarto trimestre, falando sobre as promessas de Deus. Para você que está chegando pela primeira vez no canal e ainda não tem o conhecimento aqui dos conteúdos, da nossa Escola Bíblica Dominical, este trimestre de 2024 é o quarto trimestre. Nós estamos falando sobre as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Louvado seja o nome do Senhor. Fiel é o que prometeu para cumprir com todas as suas promessas na vida do ser humano. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje nós estamos com esta aula maravilhosa. Na lição passada nós estudamos ali a promessa da proteção divina, Foi uma lição super importante para nós, Nós vimos ali a proteção de Deus na vida do ser humano. E estudamos vários tópicos ali que foi uma bênção para a nossa vida. Acredito que vocês tenham tirado bom proveito desta lição. Como a de hoje também nós estaremos trazendo aqui sobre a promessa da provisão. Deus, amado, é o Deus que provê todas as coisas para a vida do ser humano, Ele simplesmente não fez o homem e deixou ao Deus dará, como muitas pessoas pensam. Não, Deus ele cuida desde o mínimo detalhe. O Senhor está cuidando do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. E o que é que nós vamos estudar nesta lição? Essa lição é do dia 15 de dezembro de 2024, a promessa de provisão. E nós vamos estudar nesta lição, amados, estudaremos a promessa de provisão para o crente em suas necessidades. Sabemos que a Bíblia, amados, ela revela que o ser humano é composto de corpo, alma e espírito, ok? Isso aí todo mundo já sabe, não é isso? Por isso, nós podemos confiar que ele tem necessidades físicas, emocionais e espiritual, o homem, Ele tem todas essas necessidades. Ouça isso no nome de Jesus. Então, aqui nós vamos junto estar aprendendo a palavra de Deus. Aqui numa tradução NBV, diz assim, o texto áureo: portanto, o meu conselho é, não fiquem preocupados a respeito de coisas, o que comer, o que beber e o que vestir, porque vocês já têm a vida e o corpo, e eles são muito mais importantes do que o comer ou o que vestir. Mateus capítulo 6 e o versículo 25. E aqui na revista, no mesmo versículo, em outra tradução, Mateus 6, 25, a parte A, diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos, que seja, ou ansiosos, quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, irmãos, Pedro estava, para ser entregue, para morrer, porém, ele estava dormindo, estava tranquilo. Pedro não estava preocupado com nada. Ouça isso no nome de Jesus. Por quê? Porque ele confiava na providência de Deus. Pedro, ele estava acreditando na provisão de Deus. E quando nós acreditamos em Deus, quando nós confiamos nas promessas de Deus, nós relaxamos, nós descansamos, nós dormimos em paz, porque fiel é o que prometeu. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, aqui em Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 34, nosso Senhor, por 4 vezes nos diz: não andeis ansiosos com a vida, com a alimentação, com o vestuário.
e com o amanhã. Não andeis ansiosos. Em outras palavras, não se preocupem demais, certo? Não fique demasiadamente aflito. É correto, né, fazer uma provisão cautelosa, isso é claro, né, aquela provisão cautelosa para o futuro, mas a fadiga excessiva, irmãos, a preocupação desgastante, a ansiedade que atormenta, tudo isto está errado na vida do ser humano quando ele é demasiadamente preocupado, é demasiadamente ansioso. Isso traz doenças para a vida do ser humano. Me faz lembrar um texto do William MacDonald. Ele diz o seguinte: tal preocupação sobre o futuro é pecado, pois nega o amor, a sabedoria e o poder de Deus. A preocupação nega o amor de Deus, implicando que ele não se preocupa conosco. Vejam só, a preocupação nega o amor de Deus, implicando que ele não se preocupa conosco. Quando você está preocupado demasiadamente, você está apavorado, arrancando os cabelos, você está ali dizendo que Deus não cuida de você. Ouça isso em nome de Jesus, que Deus não se preocupa com você, certo? Louvado seja o nome do Senhor. Isso nega a sua sabedoria, implicando que ele não sabe o que está fazendo, e nega seu poder, implicando que ele não é capaz de suprir as nossas necessidades. Essa é a palavra do Senhor William MacDonald. Né? Então, amados, isso é verdade. Quando você está demasiadamente preocupado, você está simplesmente fazendo de Deus um deusinho minúsculo, pequenininho. Ouça isso em nome de Jesus. Vamos para a verdade prática. O Senhor Jesus, amados, o nosso amigo fiel, preenche todas as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Né? Eu comecei falando aqui que o ser humano, nós temos necessidades físicas, espirituais e emocionais. Amados, o Senhor Jesus, a expressão o Senhor Jesus revela a soberania de Cristo, que não é apenas um mestre, mas o Senhor de tudo e de todos. Ele é o Rei eterno, aquele que governa com autoridade divina e amor incomparável. No entanto, amado, essa soberania é marcada pela humildade, pela proximidade, pois ele se fez carne e habitou entre nós, como diz lá em João capítulo 1, versículo 14. Ele não é um Senhor distante, mas um Senhor que conhece as nossas lutas, os nossos anseios, seu senhorio, louvado seja o nome do Senhor. Então, seu senhorio, amado, portanto, é um senhorio de cuidado e compaixão. Outro ponto muito interessante aqui, que fala o nosso amigo fiel. Jesus, ele é o nosso amigo fiel. Jesus é descrito aqui como o amigo fiel, uma figura de proximidade e confiança. Não é qualquer amizade, mas uma amizade baseada na fidelidade imutável. Ele não é um amigo que nos abandona, nas dificuldades, ou que falha em suas promessas, não. Em um mundo onde até os amigos mais próximos podem falhar, Jesus ele permanece firme, sempre disponível, sempre confiável. Ouça isso no nome de Jesus. Outro ponto que eu quero trazer aqui para você é que ele preenche todas as nossas necessidades físicas. Jesus ele preenche todas as nossas necessidades físicas, claro. Jesus não é indiferente às nossas necessidades físicas, amados, de maneira nenhuma. Ele conhece nossa fragilidade humana e a importância do corpo em nossa experiência terrestre. Durante seu ministério terreno aqui, ele curou enfermos, alimentou multidões e cuidou das necessidades físicas das pessoas. Ouça isso no nome de Jesus, e ele continua até hoje cuidando das suas necessidades, amados irmãos. Um ponto aqui também que ele cuida é das emocionais. As necessidades emocionais, queridos, elas fazem parte da complexidade da vida humana. E Jesus, como nosso amigo fiel, ele compreende a profundidade das emoções humanas. Ele experimentou em sua própria vida a dor da perda, a tristeza, o abandono,
e a angústia também, né? Claro, lá em João capítulo 11, versículo 35, vai nos falar isto. Em sua crucificação, ele se fez vulnerável a todas as nossas aflições emocionais, tomando sobre si as nossas dores, né? Ele é aquele que cura o coração quebrantado e conforta aqueles que estão tristes, queridos. Confiamos neste amor do Senhor Jesus Cristo, que Ele supre as nossas necessidades emocionais. Outro ponto aqui também que Ele cuida das nossas necessidades espirituais. A dimensão espiritual de nossas vidas, amados, é a mais profunda e essencial. O Senhor Jesus, Ele preenche, né, a nossa necessidade espiritual de perdão, de reconciliação com Deus e de vida eterna. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como diz, né, João capítulo 1, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aqui, oferecendo-nos salvação pela sua morte e ressurreição. Somente através dele nós podemos ser restaurados espiritualmente e ter acesso ao Pai. Ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe está lá em Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 31. Nós não vamos ler aqui para ganharmos tempo, mas depois você pode ler Mateus capítulo 6, versículo 25 ao versículo 31. Louvado seja o nome do Senhor. Já vamos pular aqui, já tivemos uma breve introdução. Vamos pular aqui a introdução e vamos direto para o tópico 1. A provisão das necessidades básicas. Não fiqueis ansiosos. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Não fiqueis ansiosos. Irmãos, o que o Senhor Jesus, Ele quer dizer com preocupar-se? Será que não se preocupem significa não trabalhem ou fiquem de braços cruzados, né? Como diz, eu estou esperando no Senhor e por isso não vou fazer nada. Estou esperando que as portas se abram e por isso não vou entregar um currículo, não vou fazer um curso, não vou me preparar. Será que é isto? Não. Pois a Bíblia, amado, constantemente ela exalta o valor do trabalho e as suas bênçãos, né? Quem não quiser trabalhar, também não coma, né? Foram palavras do apóstolo Paulo lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. E preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas, como diz Salomão, no capítulo 6, versículo 6 de Provérbio. Então, queridos, são essas referências que trazem, mostram para nós que nós devemos sim nos preocupar até um certo ponto, né, a preocupação que eu quero dizer aqui é sair, é fazer a nossa parte, louvado seja o nome do Senhor. Vai ter com a formiga, fundamentalmente preocupar-se e trabalhar são coisas distintas, ouça isso no nome de Jesus. Não manda nós nos preocupar, mas manda nós trabalhar. Ao utilizar a palavra preocupar-se, amado, o Senhor se refere não ao prover, mas ao angustiar-se, né? Ao estar atormentado por medos e preocupações, que é isso que vai trazer, né? Preocupações infundadas aí. Essas preocupações, amado, elas são falsas, angustiantes e insistentes, esgotando o nosso coração e nervos. Quando a pessoa se preocupa, né? Demasiadamente com essas coisas, não, simplesmente você vai fazer sua parte, vai trabalhar, vai se preparar, vai estudar, não vai perder tempo com besteira, mas vai se preparar para o mercado de trabalho. Então isso aí é uma preocupação de sustento, de você sustentar a sua família, a sua vida mesmo, sobrevivência. Ouça isso no nome de Jesus. Mas não viver preocupado e a ponto de descrer dos milagres do Senhor na sua vida. Ouça isso no nome de Jesus. A palavra ansiedade, como diz, né, no capítulo 6, versículo 25 de Mateus, aqui significa rasgar, né? Ansiedade, rasgar, enquanto inquietação, no versículo 31, no mesmo capítulo 6 de Mateus, significa constante suspense. Louvado seja Deus. Essas duas palavras eram usadas para descrever um navio açoitado aí pelos ventos, né? Pelos vendavais fortes e pelas ondas encapeladas de um mar tempestuoso. Aí me faz lembrar de, acho que é o Warren Wiersbe, né? Ele citando, né, afirma,
Ele diz assim: a ansiedade não esvazia o amanhã no seu sofrimento. Ela esvazia o hoje do seu poder. Vejam só, que frase linda, né? A ansiedade não esvazia o amanhã no seu sofrimento. Ela esvazia o hoje no seu poder. A ansiedade é ser crucificada. É ser crucificado entre dois ladrões. O ladrão do remorso em relação ao passado e o ladrão da preocupação em relação ao futuro, né? Então, tem aqui dois casos totalmente distintos, né? Um é em relação ao seu passado e o outro em relação ao seu futuro. Louvado seja o nome do Senhor. Dessa forma, Jesus foi categórico ao dizer: não fique preocupado. Então, como eu estava aqui falando para vocês, dessa forma, Jesus ele foi categórico ao dizer: não fiquem preocupados, né? Não se deixe dominar pela ansiedade. Ele nos dá aqui boas razões para isso, como veremos a seguir, né? Perante Deus, nenhuma angústia é tão grande que ele não possa resolver e nenhuma necessidade é tão pequena que ele não possa ver. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, se a sua angústia for tão grande, tão imensa, pode ter certeza de uma coisa: o Senhor Deus, ele pode resolver, seja qual for o seu problema. E se a sua necessidade for tão pequena que talvez ninguém nem perceba que você está necessitando daquilo, de algo, pode ter certeza que o Senhor, ele cuida nesses mínimos detalhes que você pensa que ninguém possa ver. Deus está vendo. Ouça isso no nome de Jesus. Segundo subtópico desse tópico 2, desse tópico 1 ainda, é a provisão de alimento. Provisão de alimento. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, no versículo 26, Jesus faz referências às aves do céu, que não semeiam, não cegam, nem fazem estoque de comida, né? Mas o Pai Celestial provê seu alimento diário. Se essa ilustração leve fosse levada ao pé da letra, amados, poderia sugerir que o discípulo não tem necessidade de cultivar e colher alimentos. Mas a questão é que Deus ele cuida para que até os pássaros sejam alimentados, e um discípulo é mais valioso para ele do que um pássaro. O que é proibido, então, é a preocupação, não o trabalho. Até mesmo os pássaros, eles precisam gastar muita energia, né, na caça ou na busca por seu alimento. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a questão é que ele está lá para ser encontrado, certo? Então, o que acontece? As aves, os animais, eles precisam gastar energia, né? Voarem para outro local para buscar o seu alimento. No entanto, o alimento já está lá. Quem colocou lá? Quem proveu? O Pai Celestial. Assim somos nós. Nós precisamos gastar energia, gastar, né, um tempo para ir atrás e encontrar o nosso sustento, nosso alimento, nossas vestes, o que beber, o que comer. Precisamos sair do nosso lugar. Precisamos trabalhar, precisamos gastar energia. Ouça isso no nome de Jesus. Então, o alimento está lá, mas os pássaros eles têm que ir até lá para encontrar. E ele é fornecido por seu Pai, né, pelo seu Pai Celestial. A verdadeira compreensão dessa frase, amado, é o antídoto definido para a ansiedade. Ouça isso no nome de Jesus. Agora sim, nós vamos para o terceiro subtópico deste tópico 1. É provisão da vestimenta. Da mesma forma, nos versículos 28 e versículo 30, o Senhor Jesus faz uma referência aos lírios dos campos, né? Que não compram nem produzem suas roupas, mas o Pai Celestial as veste de maneira bela. Certo? Aqui está falando dos lírios, né? Louvado seja o nome do Senhor, os lírios do campo, as gramas, tudo mais. O nosso Pai Celestial, eles vestem, né? Tem época que você vê tudo seco, mas tem época que você vai ver coisa mais linda, verdejante, né? Então vamos ler aqui o texto, né? Louvado seja o nome do Senhor, o texto bíblico que diz: e por que se preocupam com o que vão vestir? Por que vocês se preocupam com o que vão vestir? Observem aqui como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam.
Jesus falando, eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequenas fé. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu, vejam só, sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Olha só, que beberemos, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, que já entra um pouco também da vaidade, né? Se vestir bem, viver, né? Se alimentar bem para ter um físico bonito, talvez, né? Louvado seja o nome do Senhor, se hidratar bem. Então, sabe que tudo isso aí é o Deus que cuida do ser humano. Essa segunda ilustração aqui, paralela ao versículo 26, mais uma vez, não deve ser levada a uma recomendação de passividade e ociosidade, não. Mas é outro argumento do menor para o maior, para indicar o cuidado de Deus por seus filhos. Os lírios, provavelmente, não devem ser identificados com uma única espécie, pois são considerados no versículo 30 como grama, né? As ervas daninhas mortas, usadas como combustível para um forno, é a vegetação selvagem em geral que mostram a prodigalidade da provisão de Deus para o adorno de sua criação e, portanto, proíbe a ansiedade com relação às nossas próprias roupas. Essa ansiedade aqui, querida, ela indica pouca fé, uma palavra usada em outras partes de Mateus para os discípulos, quando eles não confiaram em Jesus em uma situação de necessidade física, né? Conforme nós podemos ver lá no capítulo 8, versículo 26, 14, versículo 31, 16, versículo 8, capítulo 17, versículo 20 de Mateus, por aí se vai. Para Mateus, amados, a fé é uma confiança muito prática do cuidado e no poder do Pai e de Jesus, né? Conforme Mateus 8 e 8, até o versículo 10, depois pula para o capítulo 9, versículo 2, aí vai pula para o versículo 21, versículo 22, aí vai lá para o versículo 28 e o versículo 29, etc. Por aí se vai. A ansiedade é, portanto, o seu oposto e é descartada para os discípulos, certo? Então, a ansiedade é o oposto, né? Louvado seja o nome do Senhor, e por isso deve ser descartada da vida do cristão. Irmãos, a preocupação primária com as necessidades materiais é característica dos gentios, amados. Eles são homens sem Deus, né? Esses homens não têm conhecimento de Deus, o Pai Celestial, e, portanto, não têm um antídoto para a ansiedade e o consequente aqui, materialismo, em suas perspectivas. O discípulo, por outro lado, percebe que o Pai sabe que você precisa de todas as coisas e sua fé lhe garante que ele pode e vai providenciá-las. Então, quem confia em Deus, amados, é isso aí. Sabe que, pela sua fé, ele sabe que Deus, né, o Pai Celestial, é dono de todas as coisas. Quem lê a Bíblia, quem aplica no seu coração, ele sabe que Deus vai providenciar todas essas coisas para ele. Assim como a erva do campo tem o seu tempo de sequidão, também vai ter o seu tempo de reverdimento, que vai reverdecer, que vai ficar a coisa mais linda, que nem Salomão se vestiu tão bela como as ervas do campo. O que devemos fazer então? Esse é o clímax do ensinamento de Jesus nessa perícope. O texto diz: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Louvado seja o nome do Senhor. Tópico 2, né? A provisão das necessidades emocionais. São os seres integrais. Amados, nós somos seres integrais, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Nos dias atuais, nós temos uma grande dedicação ao cuidado do corpo.
academias cheias, dietas rigorosas e um estilo de vida fit, né? Porém, muitas vezes nós esquecemos que a alma também precisa de cuidados, assim como o corpo. Né? Assim como o corpo necessita de alimento, água e descanso, a alma anseia por comunhão com Deus, paz e renovação espiritual. Quando a alma está abatida, isso reflete no corpo e na vida como um todo, né? Deus, em sua infinita provisão, supre tanto as necessidades do corpo quanto da alma. Ele nos convida a lançar sobre ele nossas cargas e encontrar descanso e renovação nele. Então, cuidar da alma é essencial para uma vida verdadeiramente saudável. Louvado seja o nome do Senhor. Acho que até em primeiro lugar, ao invés de nós cuidar do nosso corpo físico, né, lógico que nós temos que cuidar em tudo, mas em vez de estar buscando, né, vaidades, nós devemos buscar a presença de Deus para que a nossa alma descanse no Senhor. Existe um debate no campo da antropologia, né, a antropologia bíblica, que envolve duas posições, o dicotomismo e o tricotomismo. Os dicotomistas creem que o homem é integrado por uma parte material, o corpo, e uma parte espiritual, o espírito, também chamado de alma. Né? Os tricotomistas, por sua vez, defendem que o homem é composto por três partes, né? Três partes distintas, o corpo, a alma e o espírito. Então, nós somos adaptados, né? São adeptos da corrente teológica tricotomista, mas, em minha opinião, esse assunto não é tão relevante, né? Isto é, ser dicotomista ou tricotomista. Ambas as posições, né, são válidas. Ouça isso no nome de Jesus, certo? Então, fica aí os dicotomistas, eles só creem no corpo, né, que é uma parte espiritual, e o espírito, também chamado de alma. Louvado seja o nome do Senhor. Entendamos aqui, amados, o texto que diz: e agora que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos e que o espírito, alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama fará isso acontecer, pois ele é fiel. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 e o versículo 24. Então aqui, o desejo súplica de Paulo é fácil de se entender. Ele almeja que os crentes sejam vestidos pelo Deus, doador da paz, de maneira que, mesmo vivendo numa sociedade hostil, eles experimentem sua obra santificadora de forma completa, não havendo nenhum espaço em branco, né, na vida deles. Exterior e interior também, que não seja preenchido por aquilo que se harmoniza com o caráter do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele vai além, né, anelando aí que isso perdure até a volta do Senhor. Então Deus vê o ser humano de forma integral. Ouça isso no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Segundo subtópico desse tópico 2, a ansiedade no mundo. A ansiedade no mundo. As palavras de Jesus em Mateus 6 são bem atuais. Ele trata das preocupações e inquietudes das pessoas no processo de decisões, né? Então, o nosso Senhor nos alerta para o fato de a ansiedade poder nos prejudicar. Então, isso aqui já é um alerta do Senhor que ele traz que a ansiedade pode nos prejudicar. As palavras de Jesus, amado, elas são atuais e universais. Jesus, em Mateus 6, aborda uma realidade humana que transcende os tempos, a preocupação com as ansiedades e os desafios da vida. Ele nos lembra que a ansiedade muitas vezes ela surge da falta de confiança em Deus como nosso provedor. Por isso que vem a ansiedade. Eu conheço pessoas que é ansiosa, muito ansiosa, né? E com isso acaba atrapalhando a sua confiança em Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Deus é o nosso provedor. Irmãos, essa mensagem, embora dita há séculos, ela é extremamente relevante em um mundo marcado por estatísticas
alarmantes sobre transtornos de ansiedade. É o que mais a gente vê hoje em dia nos laboratórios médicos, né? Sobre essas coisas, né? Ansiedade, depressão, uma coisa e outra. Irmãos, confiamos em Deus. A ansiedade, ela prejudica a vida espiritual, emocional e física. Jesus, ele nos alerta sobre o impacto negativo da ansiedade. Ele não apenas rouba a paz, né? Essa ansiedade, ela não apenas rouba a ansiedade da alma, rouba a paz da alma, mas também afeta o corpo, conforme a ciência tem demonstrado. O dado de que 300 milhões de pessoas no mundo sofrem com ansiedade e o Brasil lidera esse ranking, né? Destaca aí como essa ausência de paz é uma epidemia moderna. Essa inquietação, amados, ela reflete a fragilidade do ser humano diante da incerteza e a necessidade urgente de buscar refúgio no cuidado divino. Então, o outro ponto, o chamado de Jesus para uma confiança prática em Deus. Lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 24, Jesus nos convida a descansar no cuidado diário de Deus. Então, ele nos orienta a viver um dia de cada vez, confiando que o Pai Celestial conhece nossas necessidades antes mesmo de pedirmos. Então, essa é uma resposta divina à inquietação humana. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar, descansando na provisão e no sustento que só Ele pode oferecer. Então, essa mensagem, amado, ela continua a ser uma fonte de esperança e direção para o mundo moderno. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fosse você, já tomava posse aí da sua bênção e acabava com essa preocupação, com essa ansiedade toda e passaria a confiar no Senhor, que é o Senhor da provisão. Terceiro subtópico, a solução para a ansiedade. Tem solução? Temos. Irmãos, a nossa solução está em Jesus. Não há enfermidade que Ele não possa curar, certo? Mesmo as emocionais, Ele cura também, conforme diz Mateus 12, versículo 15. Amados, a Bíblia ela nos assegura que Jesus é poderoso para curar todas as nossas enfermidades, inclusive as emocionais, ok? Como diz Mateus 12, 15. No entanto, Deus também nos dá meios para buscarmos ajuda, assim como procuramos médico, né, para doenças físicas. É sábio buscar apoio espiritual de líderes e, quando necessário, auxílio de profissionais especializados para questões emocionais, né? Então, fé e ação caminham juntas, ok? E cuidar da mente e do coração é uma forma de honrar o dom da vida que Deus nos deu. Então, não é pecado buscar, né, um psicólogo, um psiquiatra, mas, em primeiro lugar, busque orientação do seu líder religioso, que vai orar, que vai dialogar com você, que vai entender a sua situação. Por isso, amados, é muito interessante que os líderes não critiquem, que os líderes não fiquem falando para os outros que conversou com o seu liderado no seu gabinete, porque isso aí pode ainda afetar mais. Então, quando você escuta, quando você fala e quando você escuta o seu liderado, né, isso aí se torna confidencial e você fica mais fácil de trazer aquela pessoa a confiar na palavra de Deus. Terceiro tópico, a provisão das necessidades espirituais. Necessidades de salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, além de ser corpo e alma, o ser humano também é espírito. Por isso temos necessidades espirituais. A maior delas é a salvação. Esta é a maior necessidade que o ser humano tem, a necessidade da salvação, a necessidade espiritual. Quero trazer aqui alguns pontos. Né? Primeiro ponto é que é a condição universal do homem. Vamos ver aqui a condição universal do homem. Pecado e separação de Deus. A Bíblia, amada, ela declara que a maior necessidade do ser humano não é física, não é emocional ou material, mas espiritual. Todos pecaram. Veja que diz Paulo em Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e por isso estão separados de Deus. Certo? Então, a maior tragédia do pecado é a separação de Deus. Essa, amados, não tem igual. A maior tragédia é essa, é a separação de Deus. Né? Fonte de toda vida e bondade, como diz Isaías 59, 2.
Sem ele nós estamos espiritualmente mortos, como diz Efésios 2, versículo 1. Outro ponto muito interessante aqui, que é a provisão exclusiva de Deus para a salvação. Irmãos, a Bíblia ela revela que Deus, em sua misericórdia e amor, ele proveu um caminho para a salvação. Quem é esse caminho? Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, como diz Paulo lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Então, queridos, Jesus ele veio buscar e salvar o perdido, certo? Como diz Lucas, acho que é 19, versículo 10, não é isso? E oferecer sua vida como sacrifício perfeito pelos pecados da humanidade, né? Hebreus capítulo 9, versículo 28. Então, a salvação não pode ser conquistada por boas obras ou méritos pessoal de maneira nenhuma, como diz Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Então, a salvação é um presente dado por Deus, né? Que é o fruto da graça e deve ser recebido pela fé, né? Em Cristo Jesus. Somente ele tem autoridade para perdoar pecados, como diz Marcos capítulo 2, versículo 10. E daí a vida eterna ao homem, como diz lá em João capítulo 14, versículo 6. Segundo subtópico deste tópico 3, necessidade da presença de Deus. Necessidade da presença e direção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, outra necessidade espiritual de que o homem, de que o ser humano tem, é da presença e da direção de Deus. Então, essa é uma das maiores necessidades também, de outra necessidade espiritual, né, que o ser humano tem, é esse daí, a presença de Deus, né, e da direção de Deus na sua vida. A cada dia que passa, irmãos, nós precisamos buscar a presença de Deus mediante a oração para fazer a sua vontade em nossa vida. Né? Como diz Êxodo 33 e 15, Atos 1, 4 e 5. Além dessa preciosa presença, amados, nós precisamos também da direção divina em nossa jornada, porque se nós não tivermos a direção de Deus, amado, nós vamos tomar direção errada, nós vamos tomar caminho errado, ouça isso no nome de Jesus. Então, Moisés ele reconheceu que nada poderia substituir o favor e a proximidade de Deus em sua jornada ali no deserto, como nós já vimos Êxodo 33 e 15. Sem a presença divina, querido, nós estamos espiritualmente perdidos, vulneráveis e incapazes de cumprir o propósito para a qual fomos criados. Então, Moisés não queria somente as promessas e o poder de Deus, não. Ele queria a presença de Deus de toda a provisão. Ele queria a presença do Deus de toda a provisão. E o texto bíblico, ele diz, né? Então Moisés disse, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Êxodo 33, versículo 15. Além da presença, necessitamos também da direção divina em nossa jornada. Todos enfrentamos momentos de decisões que podem impactar em nossas vidas e o cumprimento do propósito de Deus para nos agir, para nós, né? Agir assim sem a direção de Deus, é arriscado e muitas vezes leva à frustração e erros. Mas sabe, tem pessoas que compram, que vendem, tudo mais, tal, que vai e volta, e sem ter uma direção de Deus, e acabam se arrependendo, acaba tendo erros na vida, acaba tendo perca na vida, vocês no nome de Jesus, e depois coloca a culpa em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a direção divina ela é concedida por meio da oração, da palavra de Deus e da iluminação do Espírito Santo. O salmista, ele declara que a palavra é lâmpada para os pés e luz para o caminho, conforme diz Salmo 119, versículo 105. Enquanto Paulo nos ensina que o Espírito Santo nos guia em todas as coisas, como diz lá, Paulo lá em Romanos 8, versículo 14, então buscar essa direção é um ato de humildade e submissão à vontade de Deus, certo? Reconhecendo que seus caminhos são mais altos que os nossos caminhos, como disse Isaías 55, versículo 8 e o versículo 9. Terceiro subtópico desse tópico 3, necessitados do Espírito Santo. Necessitados do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Tem várias referências aqui, né? Tem a referência aqui de
Isaías, Salmos 51:11, né, quando Davi ele pede a Deus, né, que não retire dele o seu Espírito Santo. Nós temos Atos 10:38 e por aí se vai, João 16:8, Atos 1:8, tudo isso vai nos mostrar a necessidade do Espírito Santo. Irmãos, desde os tempos do Antigo Testamento, a presença do Espírito de Deus ela era vista como um sinal de aprovação divina, certo? Então, o clamor do salmista Davi, ao dizer, não retires de mim o teu Espírito Santo, como nós citamos agora 51:11 de Salmo, revela a consciência de que sem o Espírito não há vida espiritual genuína. Por isso que ele estava preocupado, porque ele sabia que sem o Espírito Santo não haveria vida espiritual genuína. No Novo Testamento, o Espírito Santo ele é concedido permanentemente aos que creem em Jesus, porque lá no Velho Testamento ele era só derramado ali por um pouco de tempo, depois se retirava. Ele vinha, cumpria a obra que tinha que cumprir através de alguém ali e se retirava. Aqui não, no Novo Testamento ele é derramado. Ele é concedido aos que creem em Jesus, né? João 14, versículos 16 e 17. Então, ele não apenas habita em nós, mas também nos guia em todas as áreas da vida cristã. Certo? Então, a presença do Espírito Santo é a garantia de que pertencemos a Deus, como diz em Efésios capítulo 1, versículo 13 e o versículo 14. E é Ele quem opera em nós para nos transformar à imagem de Cristo. É o Espírito Santo quem faz isso, ok? Então, o Espírito Santo, amado, ele tem uma obra essencial no mundo, né, que é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, conforme lá em João 16:8. Sem essa atuação, ninguém pode ser salvo, pois é Ele quem ilumina o entendimento para que o homem compreenda sua necessidade de Cristo. Ouça isso no nome de Jesus. Louvado seja Deus. E além disso, o Espírito Santo também ele nos capacita para a obra de Deus, né? Antes de enviar seus discípulos ao mundo, Jesus ordenou que esperassem a promessa do Pai, né? Que seria o Espírito Santo, conforme se cumpriu em Atos 1, a promessa aqui foi em Atos 1, versículo 4 a 8. Sem essa capacitação, amados, é impossível realizar a missão divina com eficácia, né? Sem essa realização, sem o Espírito Santo, é impossível realizar essa tão grande missão. Então, ele nos dá poder para testemunhar, né? Coragem para proclamar o Evangelho e discernimento para enfrentar os desafios, ok? Ele nos dá coragem, nos dá testemunho e coragem, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos dá capacitação para realizar missões divinas com eficácia. Ouça isso no nome de Jesus. A obra do Espírito Santo, a obra do Espírito não se limita à evangelização. Ele também age como nosso intercessor diante de Deus. Em momentos de fraqueza e incapacidades, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, como diz Paulo em capítulo 8, versículo 26 de Romanos. Essa intercessão é essencial para que as nossas orações estejam alinhadas à vontade de Deus. Além disso, queridos, o Espírito Santo é quem mantém a igreja unida e em movimento. Ele distribui dons espirituais, né, capacitando os crentes para servirem ao corpo de Cristo, como diz 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao versículo 7. Sem ele, a igreja não pode avançar nem cumprir sua missão de ser luz para o mundo. Então, é com o Espírito Santo que nós conseguimos avançar, que nós conseguimos realizar esta grande missão e que nós conseguimos ser luz para o mundo inteiro. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos agora para a conclusão. O nosso Deus, por meio de seu Filho Jesus Cristo, provê todas as nossas necessidades, quer de natureza física, quer emocional ou espiritual, pois Deus nos trata como pessoas inteiras. Dessa maneira, somos convidados a colocar cada área do nosso ser em plena dependência de Deus. De fato, não deixaremos de enfrentar desafios, de tomar decisões arriscadas, contudo, podemos descansar em Deus e, mediante a presença e direção do Espírito, experimentar um período de plenitude em sua presença. Vocês lembram que eu comecei falando aqui de Pedro, que dormia entre 4 quartetos de soldados, né, amarrado pelos troncos e tudo mais, e o anjo foi lá
e tirou e acordou Pedro e levou para fora. Mesmo com as portas fechadas, o anjo passava, as portas se abriam. Eu costumo dizer que ali foi a primeira porta automática que existiu, foi quando o anjo passou que as portas se abriram sozinho. E a gente vê que Pedro estava lá, mas estava descansado em Cristo. Paulo e Silas estavam presos, mas estavam louvando a Deus e orando, porque eles confiavam no milagre do Senhor. Irmão, vamos recapitular aqui alguma coisa aqui dessa lição, né? E falando aqui sobre essa conclusão, o Senhor provê as necessidades básicas de toda a criação, sobretudo do ser humano em sua tricotomia. Outro ponto, a ansiedade é um mal global na atualidade, entretanto, assim como nas enfermidades de ordem física, através de Jesus e da sua palavra, também podemos obter vitória, né, sobre ela. Outro ponto, como seres tricotômicos, além das necessidades físicas e emocionais, também temos as carências espirituais, as quais, por meio do Espírito Santo, o Senhor também nos provê. Louvado seja o nome do Senhor. Então, confie, acredite que Deus ele provê todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Amados, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Chegamos ao final de mais uma aula e na próxima aula nós teremos aí a 12ª aula, a promessa de vida abundante. E vai ser outra lição tremendamente maravilhosa. Não perca. Até lá, nós estaremos, louvado seja o nome do Senhor, junto novamente para trazer mais esta lição. Que Deus abençoe a todos vocês que ficaram até o final do vídeo e a todos vocês que estão aqui presentes. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu forte abraço a todos, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz.